Imagina o final mais estranho possível para uma final do Campeonato do Mundo. O capitão vencedor estende a mão para o troféu mais famoso do desporto. Os confetes já estão a cair. As câmaras estão fixas naquele momento. E a mão que entrega essa taça não é a mão da história do futebol, nem a de um antigo campeão, nem sequer a de um anfitrião neutro. É a mão de um presidente norte-americano em funções que quase não apareceu no próprio torneio. E mesmo ao lado dele está o presidente da FIFA, a sorrir como se não houvesse nada de perigoso naquela imagem. Essa contradição é a história. Há semanas que vejo este campeonato do mundo transformar-se em algo maior do que o futebol. Vi as promessas, a marca, os discursos sobre a unidade, a linguagem de um festival global. Depois, vi a realidade por baixo de tudo isso começar a rasgar a superfície. Bancadas vazias, adeptos furiosos, caos nos vistos, encenação política. E agora Gianni Infantino disse em voz alta aquilo que estava implícito. Esta semana, na Fox and Friends, confirmou que Donald Trump estará com ele na final e que os dois vão entregar juntos o troféu ao vencedor, a 19 de julho, em Nova Jersey. Quero que pares aí por um segundo. Pensa no que isso significa, porque é aqui que a versão pública e a versão institucional se separam. Publicamente, a linha é simples. Trump é o presidente do principal país anfitrião. Infantino é o presidente da FIFA. São amigos, vão assistir a final e juntos vão entregar o troféu. Essa a imagem que está a ser vendida. Mas, institucionalmente, o retrato é muito mais sombrio. O próprio regulamento escrito da FIFA para o torneio afirma que o troféu do Campeonato do Mundo continua a ser propriedade da FIFA e que é apresentado à equipa vencedora durante a cerimônia em campo depois do apito final. Isto soa técnico. Não é. Essa frase é a coluna jurídica de toda a cerimônia. O troféu não é um adereço da Casa Branca. Não é um acessório fotográfico de um governo anfitrião. É propriedade da FIFA, entregue numa cerimônia da FIFA, sob a autoridade da FIFA. E, no entanto, o homem agora destinado a tornar-se o rosto dessa entrega é Donald Trump. Deixa essa ideia assentar por um momento. Agora vem a armadilha. Alguns meios chamaram imediatamente a isto uma quebra do protocolo recente da FIFA, porque nos últimos mundiais, a cerimônia foi conduzida pela liderança da FIFA, não por um chefe de governo em funções. A ABC7 descreveu expressamente o plano anunciado como uma quebra do protocolo recente da FIFA. Mas outro relato sublinhou algo importante. As regras citadas publicamente não incluem uma linha explícita a dizer que um presidente está proibido de tocar ou entregar o troféu. É preciso ser rigoroso aqui, porque o rigor importa mais do que a indignação. Portanto, a forma mais correta de descrever isto não é dizer que Infantino está a rasgar uma frase claramente escrita que afirma Trump não pode fazer isto. O verdadeiro escândalo é mais subtil. Esta decisão colide com a lógica, a neutralidade e a soberania cerimonial que a FIFA finge defender. É uma violação de protocolo no sentido político e institucional, mesmo que o regulamento público deixe uma ambiguidade conveniente. E, sinceramente, talvez essa ambiguidade seja a parte mais reveladora de todas, porque é na ambiguidade que o poder se esconde. Infantino não anunciou isto num congresso da FIFA, não o apresentou num comunicado formal da organização, não se colocou ao lado de representantes do México e do Canadá, os outros dois co-anfitriões, para explicar por que razão a imagem política da final pertence agora quase inteiramente a Washington. Foi a Fox and Friends e disse: "E estaremos juntos com o presidente a desfrutar da final e a entregar o troféu ao vencedor, claro, juntos." Depois, quando lhe perguntaram se o fariam em conjunto, acrescentou: "Claro, estamos juntos o tempo todo. Isto não é linguagem neutra, não é linguagem administrativa, é a linguagem do alinhamento." Li essa citação 3 vezes quando surgiu, e o que mais me surpreendeu não foi a vaidade, foi a abertura. Estamos juntos o tempo todo. Essa frase faz mais trabalho político do que 100 comunicados de imprensa. A FIFA não devia soar como se estivesse fundida com qualquer governo, muito menos com uma das presidências mais polarizadoras do mundo. E, no entanto, lá estava ela, dita casualmente numa estação muito mais identificada com o ecossistema político de Trump do que com o futebol internacional. Se Infantino queria transmitir a mensagem de que a final pertence simbolicamente primeiro à América de Trump e só depois ao futebol mundial, sinceramente não sei como poderia tê-lo dito de forma mais clara.
e é aqui que o calendário importa. Segundo as notícias em torno das declarações de Infantino, Trump ainda não tinha assistido a nenhum jogo do Campeonato do Mundo, embora o torneio tenha começado a 11 de junho e a final esteja marcada para 19 de julho. Essa ausência é politicamente estranha por si só. O maior evento do planeta está a ser realizado em grande parte em solo norte-americano, mas o presidente dos Estados Unidos pairou sobretudo sobre ele como presença de marca, não como anfitrião envolvido. Quase não falou do futebol em si, não construiu uma ligação emocional visível com os jogos, com os adeptos, nem sequer com o ambiente das cidades anfitriãs. E, apesar dessa distância, está agora previsto que ocupe a imagem mais icônica de todo o torneio, não a meia-final, não o sorteio, não uma recepção diplomática, o momento do troféu, a imagem que sobrevive a tudo o resto. Isso não é acidental, também não é novo. Em julho de 2025, Trump assistiu à final do Mundial de Clubes da FIFA no MetLife Stadium, ao lado de Infantino, participou na cerimônia pós-jogo, entregou prêmios individuais e depois atribuiu conjuntamente o troféu ao Chelsea. As notícias da altura assinalaram assobios de parte do público quando apareceu no ecrã gigante e novamente quando entrou em campo. Lembro-me desse momento porque pareceu menos uma celebração do futebol e mais um teste de resistência. Conseguiria a FIFA colocar um presidente norte-americano em funções diretamente dentro de uma cerimônia de troféu e normalizar o espetáculo? Conseguiriam as câmaras torná-lo grandioso o suficiente para que as pessoas deixassem de perguntar se aquilo devia acontecer sequer? Visto agora, esse evento parece um ensaio geral. O mesmo estádio, a mesma dupla política, o mesmo instinto de pôr Trump dentro da imagem vencedora. Só que desta vez, a escala é planetária. Agora afasta a Câmara. Este torneio foi vendido como um campeonato do mundo norte-americano. Estados Unidos, México e Canadá são co-anfitriões. Isso devia significar alguma coisa em termos políticos, visuais e simbólicos. Mas olha para a forma como a cerimônia de encerramento está agora a ser enquadrada. A cena do troféu está a ser narrada como Trump e Infantino juntos. Onde estão Claudia Sheinbaum e Mark Carney nessa imagem? Onde está o equilíbrio trinacional? Onde está o reconhecimento de que este torneio não é a coroação privada de uma só administração? O Le Monde foi mais longe e argumentou que a FIFA permitiu que Trump surgisse como o único anfitrião, ofuscando os líderes do México e do Canadá. E depois de vermos isso, torna-se impossível deixar de o ver. O torneio oficialmente partilhado por 3 países está cada vez mais a ser filmado como uma extensão política de um só homem. Isso não é um pequeno detalhe. É ainda mais feio quando o colocamos ao lado da política mais ampla de Trump. A sua relação com ambos os co-anfitriões tem sido definida por ameaças, pressão e retórica de domínio. O Le Monde notou que o México e o Canadá enfrentaram ameaças de Trump enquanto a FIFA permanecia em silêncio. Este é o mesmo ambiente político em que Trump usou tarifas como instrumento de pressão, lançou retórica extrema em relação ao Canadá e tratou as parcerias regionais como hierarquia, não como cooperação. Por isso, quando a imagem final do Campeonato do Mundo passa a ser Trump no centro da entrega do troféu, o simbolismo já não é o futebol une. O simbolismo é que a FIFA aceitou a gramática visual da dominação. Mas a política não fica por aqui. Este Campeonato do Mundo tem sido assombrado desde o início pelas consequências das políticas de fronteira e vistos da era Trump. O Le Monde noticiou que ao árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, apesar de ter um visto válido, foi recusada a entrada nos Estados Unidos, e a FIFA não contestou publicamente a decisão. O mesmo relato descreveu restrições de vistos que afetaram jornalistas e controlos rigorosos envolvendo equipas e jogadores de certos países, incluindo o avançado iraquiano Ayman Hussein, interrogado durante horas à chegada. E isto antes sequer de chegarmos ao Irão. No texto anexo, o jogo Irão-Nova Zelândia em Los Angeles é descrito como o mais politicamente carregado do torneio até agora, com adeptos iranianos barrados por restrições de viagem, protestos fora do estádio, símbolos proibidos e adeptos a coser dentro do recinto tecidos interditos para recriar uma bandeira que a segurança tinha tentado suprimir. Quando um campeonato do mundo começa a aparecer um regime de fronteira com banda sonora, já não estamos perante o desporto como palco neutro. Estamos a ver a geopolítica entrar em campo de chuteiras.
E quem está no centro de tudo isso? Trump. É por isso que o troféu importa tanto, porque uma entrega de troféu nunca é apenas uma entrega de troféu, é uma imagem oficial de legitimidade. Diz ao mundo a quem pertence o momento, quem sanciona o espetáculo, quem é absorvido pela mitologia da vitória. Se a mão de Trump estiver no troféu, então Trump entra na memória final do próprio torneio. Isso importa ainda mais porque o presidente dos Estados Unidos já se tinha feito presidente da Task Force da Casa Branca para o Campeonato do Mundo de 2026, um cargo que sinalizou investimento pessoal direto na gestão política do evento. E quando Trump sugeriu anteriormente que poderia pressionar para retirar jogos de cidades que considerasse inseguras, a ESPN noticiou que o vice-presidente da FIFA, Victor Montagliani, respondeu publicamente, dizendo claramente que este é o torneio da FIFA, a jurisdição da FIFA, e que é a FIFA que toma essas decisões. Fica com essa contradição. Uma voz da FIFA diz que o torneio pertence à FIFA. Outra voz da FIFA aparece na televisão norte-americana e comporta-se como se a cerimônia de encerramento pertencesse a Trump. Então, afinal, qual é a versão? Creio que essa contradição mostra exatamente aquilo em que este campeonato do mundo se tornou. A estrutura formal continua a dizer que a FIFA é soberana. A realidade vivida diz que a FIFA está a negociar-se para dentro de uma dependência política, e Infantino é o mecanismo através do qual essa dependência se transforma em teatro. A outra camada. Antes deste torneio, Infantino atribuiu a Trump o Prêmio da Paz da FIFA, uma decisão amplamente interpretada como um gesto extraordinariamente político, dado o estado das tensões globais e o valor evidente de relações públicas que oferecia à Casa Branca. O guião anexo descreve esse prêmio como absurdo e abertamente transacional no tom, ligando-o a um padrão de uma FIFA que bajula Trump enquanto os problemas operacionais do torneio se agravam. O Le Monde também apresentou o Campeonato do Mundo de 2026 como a montra pessoal de Trump para a glória, ajudada pela cumplicidade de Infantino. Quando ligamos o Prêmio da Paz, o anúncio na Fox, a entrega do troféu e a repetida imagem de Infantino ao lado de Trump, surge um padrão coerente. A FIFA não está apenas a tolerar captura política, está a estilizar-se em torno dela. E é aqui que o lado desportivo, ironicamente, se torna útil, porque o futebol torna isto mais volátil, não menos. Imaginemos que Espanha chega à final. A Político noticiou que Espanha, a favorita do torneio, está em desacordo com Trump sobre o Irão, Gaza, despesa militar, imigração e energia verde. Imagina essa imagem. Trump a entregar o campeonato do mundo ao capitão espanhol, enquanto a tensão política entre Washington e Madrid permanece mesmo por baixo dos confetes. Ou imagina um finalista vindo de uma nação cujos adeptos enfrentaram obstáculos à entrada, suspeição ou hostilidade dentro do país anfitrião. O pódio do Campeonato do Mundo devia suspender a política por um instante cerimonial. Em vez disso, com este arranjo, pode concentrá-la com mais intensidade do que qualquer conferência de imprensa. Pensa no que isso significa. E lembra-te de que tudo isto acontece enquanto o próprio evento tem sido perseguido por sinais de que a narrativa brilhante não bate certo com a realidade. No ficheiro anexo, o torneio é descrito através de zonas visivelmente vazias nos estádios, números oficiais de assistência que pareciam incoerentes com as imagens televisivas, áreas de luxo despidas e hotéis a desempenhar tão mal que em algumas cidades anfitriãs nem sequer a procura do fim de semana de abertura se materializou. Esse mesmo guião cita um gestor de hotel em Houston a dizer que 80 dos 100 quartos continuavam por vender durante o fim de semana inaugural, depois de investimento específico para o Campeonato do Mundo, e liga a desilusão econômica aos preços, às barreiras de visto, ao medo de operações do IAC e ao colapso mais amplo entre as promessas da FIFA e aquilo que o público pode realmente ver. Volto sempre a essa distância, porque é nessa distância que toda esta história vive. O torneio tropeça na realidade. Por isso a política torna-se mais ruidosa para abafar o barulho. É assim que o espetáculo funciona. A imagem do troféu resolve um problema político para Trump. Permite-lhe inserir-se na memória triunfal de um torneio que, na verdade, não habitou no dia a dia. Também resolve um problema político para Infantino. Ao entregar a Trump a propriedade simbólica da imagem final, reforça a sua ligação à administração que controla vistos, estruturas de segurança, fronteiras, policiamento
e o ambiente federal mais amplo em que a FIFA opera nos Estados Unidos. É por isso que não compro a versão inocente dos acontecimentos. Isto não são dois homens a apreciar futebol juntos. É uma troca de capital simbólico entre um dos líderes políticos mais oportunistas do mundo e um dos sobreviventes institucionais mais descarados do planeta. E a ausência de resposta oficial da FIFA piora tudo. Segundo as notícias, a FIFA não teve comentários além das declarações televisivas de Infantino, nenhuma explicação detalhada do protocolo, nenhum esclarecimento institucional, nenhuma declaração sobre o papel dos governos co-anfitriões, nenhum lembrete de que o Campeonato do Mundo pertence a todas as federações membro, apenas silêncio, e depois a citação a flutuar sozinha no ciclo noticioso. O silêncio pode ser administrativo. Mas às vezes o silêncio é consentimento bem investido. Também não posso ignorar o local. Afinal, é no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, o mesmo estádio onde Trump já ensaiou este papel no Mundial de Clubes. Os recintos acumulam memória. Os estádios não são recipientes neutros. Lembram espetáculos, ângulos de câmara, simbolismos ensaiados. O MetLife já não é apenas o lugar onde o Campeonato do Mundo termina. Está a tornar-se o palco onde Infantino integra repetidamente Trump nas maiores cerimônias do futebol e desafia o mundo a tratar isso como normal. Creio que essa repetição importa. A primeira vez pode ser descartada como novidade. A segunda torna-se método. Agora, olha para a ótica a partir do resto do mundo. Para os adeptos de países que desconfiam da política externa norte-americana, a imagem parecerá apropriação. Para os adeptos de países alinhados contra Trump, parecerá provocação. Para os adeptos dos países co-anfitriões, poderá parecer apagamento. Para os adeptos que ainda acreditam que a FIFA deve estar acima dos governos, parecerá rendição. E para os apoiantes internos de Trump, claro, parecerá validação no maior palco disponível. É por isso que isto é ouro político. Uma entrega de troféu, múltiplas audiências, rendimento simbólico máximo. No seu cinismo, é quase eficiente. Não estou a dizer que o futebol desaparece por causa disso. Não desaparece. Os jogadores continuarão a dar tudo em campo. O vencedor continuará a merecer a taça. A final em si pode ser extraordinária, mas é precisamente por isso que a cerimônia importa. Porque a beleza do desporto está a ser usada como cobertura para a consolidação de uma imagem política. Quanto melhor for o futebol, mais limpa será a camuflagem. E esta é a parte em que continuo a tropeçar. Mesmo depois de todos os escândalos, de toda a estranheza, de todos os compromissos institucionais, a FIFA continua a agir como se o verdadeiro problema fosse a gestão da percepção, não a substância. Não a fronteira entre o poder do Estado e a governação desportiva. Não a mensagem enviada às 211 federações membro que a organização teoricamente representa. Apenas a imagem. Apenas saber se a imagem pode ser tornada suficientemente grandiosa, inevitável e histórica para que as pessoas deixem de perguntar quem a autorizou e por quê. Creio que é por isso que Infantino soou tão confortável na televisão. Já não acha que tem de defender a fusão entre política e futebol. Acha que já ganhou o argumento ao encená-la. Talvez seja isso o mais ousado aqui. Não que Trump queira a imagem. Claro que quer. Não que Infantino queira proximidade ao poder. Claro que quer. O ousado é a confiança de que podem fazer isto de forma tão aberta, tão teatral, e ainda assim contar com a maior parte da cobertura para o enquadrar como uma cerimônia curiosa, e não como um aviso estrutural. A ABC7 chamou-lhe uma quebra do protocolo recente da FIFA. Outras coberturas sublinharam a amizade, a presença, a cerimônia, a própria final. Mas a história mais profunda é que a FIFA parece cada vez mais disposta a deixar líderes políticos coescreverem as imagens sagradas do seu torneio principal, escondendo-se atrás de ambiguidade suficiente no regulamento para negar que algo tenha mudado formalmente. Essa é uma forma muito moderna de captura institucional, sem golpe dramático, sem decreto explícito, apenas a transferência gradual de simbolismo até que todos acordam e percebem que a fotografia do troféu já não pertence apenas ao futebol. Digo-o claramente, é por isso que a questão regulamentar importa, mesmo com toda a ambiguidade. Se o livro não proíbe explicitamente um chefe de Estado de participar na entrega,
Então a FIFA pode sempre dizer que os críticos estão a exagerar. Mas se a cerimônia é historicamente entendida como um ritual soberano da própria FIFA, usar essa imprecisão para colocar Trump no centro do momento continua a ser uma ruptura consciente com a função do protocolo em si. As regras não existem apenas para punir, às vezes existem para preservar distância, às vezes existem para impedir que o poder suba ao pódio e finja que construiu o jogo. E, no entanto, aqui estamos. A 19 de julho, salvo alguma reviravolta de última hora, espera-se que Donald Trump e Gianni Infantino estejam juntos na final do Campeonato do Mundo e entreguem o troféu à equipa vencedora. O mesmo Trump que não tinha aparecido nos jogos. O mesmo Infantino que passou meses a ligar a FIFA cada vez mais à imagem política da Casa Branca. O mesmo torneio já ensombrado por controvérsias de vistos, restrições de viagem, protestos políticos, disputas sobre assistências e narrativas de fraco desempenho econômico. E as câmaras vão enquadrar tudo como celebração. Talvez essa seja a parte mais inquietante, não que a final se tenha tornado política, sempre foi, mas que a política já não se esconde. Por isso volto sempre à mesma pergunta, e sinceramente não acho que já saiba a resposta. Quando o capitão vencedor finalmente levantar aquele troféu e o mundo vir a mão de Trump na imagem antes de ver a alegria da equipa, o que é que as pessoas vão acreditar exatamente que estão a ver?